em fachada em si, daria pra fazer de lona, ficaria bem mais barato, né? Então, o problema é que... Fica feio, em né? um ano, mas não é um ano desbota, né? Aí o franqueado vem reclamar. É o Pode crer. custo. Esse sai Muito mais caro barato, do que- muito. É coisa de 10 pra 2 mil, por Sim, exemplo. sai muito mais muito. barato. Pois é. Não, mas e a questão também do visual? Por exemplo, nesses ramos de franquia, nas franquias que você citou, por exemplo, a Inho, a própria Go Laser, a Amazon Fit Store, por exemplo, elas são marcas que atendem um público de um nível social elevado. Então, por exemplo, não dá para colocar qualquer fachada. Tem Não. que ser algo que, de fato, impacte, né? Senão, não faz sentido Porque nenhum. todos os projetos que a gente desenvolve, a gente tem... Eu brinco com os meus clientes que não é ele que me... Eu ouço o que o meu cliente quer dizer, mas, na verdade, o meu intuito, né? O meu propósito é escutar o que o cliente dele... O cliente dele. Né? Então, eu preciso entender... Não, eu qual que gosto é o- da cor azul, a minha fachada ou a minha loja vai ser azul e verde. porque E são cores- a sua argumentação, para ele, é exatamente isso. Fazer ele entender o que o cliente dele quer e você está atendendo. Exatamente. Né? Ele só é a ponte, ele é só o elo. E outra, se eu entender e conseguir colocar isso num projeto arquitetônico que o cliente dele quer, ele vai ter maior lucratividade. Exatamente. Então, tem até um vídeo que eu assisti outro dia da Camila Farani, que é aquela do Shark Tank, falando que ela tinha um restaurante que era roxo. E ela perdeu dinheiro porque todo mundo achava que vendia açaí, que não era. E porque ela Sim, faz gostava, sentido. porque a cor era roxa, ela gostava. Sim. A partir do momento que ela percebeu que não era essa a cor do produto que ela queria vender, que ela viu que ela estava errando, Ela perdeu muito dinheiro ela até. perdeu muito entendi. dinheiro. Pode crer. Olha aí, cara. E quem daria essa dica para ela seria uma arquiteta? Sim, um arquiteto, um responsável, né, que desenvolve a marca, né, quem... Uma vez, numa das franquias que eu trabalhei, eu lembro, saiu um seguinte comentário que não precisa que uma arquiteta faça isso para ti. Pode ser uma... Não é projetista. Filé acabamento? Não, tem uma outra... Designer de interiores? Design de interiores. Ah, já ouvi isso mesmo. É. O designer de interiores, o que acontece? Qual que é a diferença? Qual que seria a Tem diferença? diferença. O designer de interiores, ele não pode assinar a reforma. Ele só pode fazer o interior, ele não pode derrubar a parede. Interno, no caso. Sim, interno, externo, em qualquer lugar. Designer de interiores, ele, por exemplo, ele pega isso daqui e transforma. Pode crer. Se eu quiser derrubar a parede que está atrás de você para juntar num outro cômodo ali, ele já não pode se responsabilizar por isso. Pode crer. Não, porque o arquiteto faz conta, o design não precisa fazer conta, né? Tem que ver a Não, suportabilidade disso, né? Todos fazem. Tanto que algumas coisas, principalmente de engenharia, né, de estrutural, eu também não me responsabilizo. Eu preciso de um profissional que trabalhe com isso para poder falar se eu posso derrubar a parede ou não. Pode crer. Porque a gente está correndo risco, Sim. né? Quanto que é, em média, as unidades, os negócios que você trabalha, qual o prazo de inauguração entre a escolha do ponto e o processo já 90 dias. Média de 90 dias. 90 dias. Mas é 120. Tem alguns, né? Esse mesmo cliente, esse mesmo franqueado do banheiro, eu lembro que quando ele comprou... Do banheiro foi foda, né? Não, mas... Imagina. O cliente do banheiro. Diminuir, pô. Não, mas o mais engraçado é que quando aconteceu de política, essas coisas assim, ele tinha comprado, a gente já tinha feito o projeto para ele, estava aguardando o start dele para poder fazer os projetos executivos. E aí aconteceu, né, da política virar e seu Lula tá falando, então não vou abrir mais porque o Brasil vai acabar. Então, Não, ele já foi é. meio Muita extremista gente. também, aí ele demorou um pouco. Pra Isso entender. foi em outubro, gente. Nós estamos em junho. Acabando junho e ele ainda tá resolvendo o banheiro. Se vai fazer o banheiro ou não, entendeu? Eu escuto isso até hoje. Não, tem que ver negócio da política. Sim, eu então. Meu Deus do céu. Vamos ver como é que vai ser Exato, e tal. exato. Vamos ver aí, vamos ver o Então, que vai acontecer. mas na média é de 90 a 120 Mas dias. eu acredito que a maior culpa de demorar mais é pelo cliente mesmo, né? Por às vezes não tá tão interessado em achar ponto rápido. Mas, ó, tem alguns franqueados também que tem rodinha no pé. Que quando eu vou com o projeto, ele já tá com a parede toda pintada, tudo pronto. Pode crer. Então, assim, tem, não Tem os adianta. dois extremos, tem, né? Tem. Tem os dois extremos. Ô, Pamela, voltando um pouquinho atrás, como qualquer segmento, como qualquer profissão, quando você se especializa, porque qualquer profissão hoje, qualquer uma, se você pegar engenharia, existe engenharia, uma série de galhos nela, né? Tentáculos. Se você pega a própria direito, por exemplo, um advogado criminal, trabalhista, previdenciário, e assim por vai. Odontológico.
E aí, na arquitetura, tem essas vertentes que tu me disse aí. No caso da empresarial, e ainda voltado para o projeto de franquias, ela é muito competitiva? Como é que é isso hoje? Você tem visto muito disso? Muita gente querendo entrar nisso? Não, tem algumas pessoas que eu vejo que até entram em contato comigo e falam, como é que você faz? O que você fez? Que até esse é um outro ponto que eu ainda vou conseguir tirar do papel, que tá na minha gaveta também, com relação a essa parte de mentoria, de cursos, tal, voltados para esse universo. Pô, que legal. Mas é porque, assim, o problema é que ainda as pessoas não enxergaram isso. Não enxergaram o poder de você se especializar numa coisa só e quer fazer tudo. Quem faz tudo não faz nada. Cachorro que tem 2 donos morre de fome e de sede. Então, é o que realmente... Quem faz tudo não faz Não faz nada nada. bem Faz feito. nada. Então, por isso que quando eu resolvi me especializar e fazer exatamente isso, eu falei, não adianta eu ficar tirando para todo lado, porque eu não vou acertar nada. Só vou ficar correndo Eu vi atrás. até um podcast do Tito falando sobre isso, cara. Você pode ser bom em muita coisa, mas foque em uma coisa que você vai ser ótimo, né? Exatamente. E eu vejo que tem muita gente que é desse jeito, né? Mais ou menos aqui, eu tô ali, você vê que vai patinando, a vida não vai andando. E no mercado de franchising, propriamente dito, ele foi mais desafiador para ti no início ou não? Foi uma mão na roda? Não, bem mais. É. Nossa Senhora. Porque assim, ó, você começa a bater cabeça, até você identificar que você precisa de um processo de projeto muito bem definido, demorou. Pô, imagina. Porque assim, querendo ou não, a gente estava até um pouquinho antes de começar falando do McDonald's. McDonald's Sim. tem um processo de produção do lanche, Sim. né? O projeto de arquitetura de franquia é a mesma coisa. Que aí, depois disso, eu levei para todos os meus outros clientes. Então, ele me trouxe uma bagagem que eu não tinha antes. Que é o que realmente funciona para eu conseguir atingir no prazo que eu preciso. Então, começa aqui, termina ali, faz isso aqui. Então, se eu não tenho esse processo bem definido, eu não consigo chegar no final. Porque imagina, é questão de preço, de tempo, de padrão. Nossa, Uma coisa que eu vejo, por exemplo, e aí a minha ignorância, que talvez pode ser uma pergunta boba, mas, por exemplo, no caso de franquia, então vamos falar de depilação a laser, tá? Arquitetura, você já sabe, por exemplo, você já desenhou o primeiro projeto, que é o que vai ser padrão e depois vai ser o Ctrl+C, Ctrl+V com os ajustes. Uma vez que você fez ponto. Aí você acha que o seu trabalho nesse sentido fica mais simplificado no sentido do cada franqueado comprar agora, é isso aqui que eu vou colocar lá, é isso aqui que eu... Ou não, tem que desenhar um projeto todo de novo para cada ponto. Não, tem que desenhar todo para cada ponto. Por isso que a minha pergunta eu falei que talvez seria... De acordo com a região. Eu achava que não. Tudo. ticket Não. médio. Não, com relação a isso, não, porque é muito padrão, né? É. Então, principalmente quando Só a se gente for tá tamanho nessa, de ponto, que vai aumentar um nessa pouco parte mais. de serviços, né? Por exemplo, quantidade de salas, né? Uma sala de procedimento, 2 salas de procedimento. Botou lift, era assim. A Boto é assim, a Gol é assim.